Bem-vindos a mais um Pode Parto. Boa noite. Agora nós estamos aqui com Gabi Yuorno, Bia Herief, Luísa Amorim e Ana Carolina. Como é mesmo o seu nome? E Ana Carolina Costa. E hoje o tema é parto humanizado. Enfim, o que é parto humanizado? O que é, Gabi? O que é parto humanizado? Do que se trata esse tal parto humanizado, largamente? É um assunto polêmico, né? É um assunto que traz aí uma grande discussão, porque a gente tem ouvido cada vez mais esse termo sendo utilizado. E é um grande desafio a gente conseguir realmente definir 100% o que é isso aí. Mas assim, ao meu ver, é aquele parto onde a gente tem realmente a mulher como protagonista do próprio parto, onde ela tem escolhas conscientes, inclusive partilhadas com ela. Acho que isso é uma coisa importante da gente falar. Onde a família ela é incluída no processo do e que inclusive começa muito antes do próprio parto, né? Começa inclusive lá dentro do pré-natal, quando ela tem toda uma informação disponibilizada para ela, quando ela é acolhida na sua integridade, né? Entendendo a sua realidade, entendendo os seus pensamentos, entendendo as suas crenças, os seus medos, as suas preocupações e frustrações. Acho que é realmente a gente conseguir proporcionar para a mulher uma experiência onde ela viva plenamente feliz aquele momento da chegada do filho dela. Só que eu acho que na nossa realidade hoje isso começou a ficar um pouco conturbado, vocês não acham? Eu vou até complementar a fala da Lu. A Lu falou muito sobre escolhas, sobre protagonismo, sobre decisão consciente que começa no pré-natal, sobre toda uma explanação a respeito de riscos e benefícios para se fazer uma escolha de fato consciente. Mas mais do que isso, parto humanizado tem como uma das bases de seu tripé ou quadripé, cada um fala uma coisa, a medicina baseada em evidências. Então, não adianta se cortar um períneo alheio, né? Proceder uma episiotomia, que é justamente o nome técnico dado ao pique, ao corte no períneo, dizendo que a mulher o escolheu ou que ela o permitiu. Não, isso não é parto humanizado porque, né, se chutou um dos tripés, né? Uma das bases do tripé e foi tudo abaixo. Porque episiotomia vai ter um episódio, só para ser breve. Episiotomia não tem qualquer justificativa real baseada em evidência científica. E para quem ainda é leigo no assunto, ainda está começando a entender o processo de parto e está se embrenhando nesse métier, a evidência científica é baseada em tudo que a gente dispõe na atualidade de estudo, de artigo científico, de literatura de alta qualidade dentro da ciência atual. Então, para a gente proceder qualquer intervenção obstétrica, em medicina, né, no geral, para a gente escolher intervir, realizar qualquer procedimento, inclusive exame, inclusive rastreio de qualquer coisa, tem que se provar benéfico de alguma maneira por evidências muito bem fundamentadas, estudos bem feitos, bem selecionados, com mínimo de vieses, estudos grandes por um bom tempo e blá blá blá. Não tô aqui para explicar evidência. E assim, só para colocar vocês no cenário, assim, o parto humanizado ou o parto baseado em evidência, né? Ele veio de um cenário anterior onde o parto era atuado por médicos, onde o parto era sempre na posição da mulher deitada em litotomia, que a gente chama, com a mulher deitada, com as pernas na perneira, com o médico dizendo a hora que a mulher tem que fazer força, do modo que ele quer, do jeito que ele quer, mandando a mulher calar a boca, enfim, faz força agora, não faz força, com cristelé, com epísio, que a Bia já trouxe agora. Então, ele veio para ter um resgate da autonomia da mulher, né? Do protagonismo que a gente vem falando aqui alguns episódios, né? Então, é um cenário, assim, veio com esse nome, né? E aí, porque tudo vai puxando a gente para baixo, né? Vai tentando fazer com que volte a cesariana, aí tentaram associar isso à natureza, enfim, mas não, é um termo usado para tentar, humanizado para tornar humano, né? Tornar
Centrado no humano, na humana. O médico deveria, não deveria precisar de uma coisa dessa, né? O médico deveria ser humano, ele tá lidando com pessoas e não com máquinas. A gente deveria ser humano, a gente tá lidando com pessoas, né? Então, enfim, ele veio de um modelo de parto em que o médico diz o que a paciente tem que fazer. E ele escolhe a posição em que a paciente tem que estar. Você tem que fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Para um modelo em que, é claro, existe segurança, existe... eu preciso escutar, eu preciso fazer isso e aquilo. Mas a paciente adota a posição que ela quer, ela escolhe o jeito que ela quer parir, o local que ela quer parir, enfim. E isso que a gente vai destrinchar aqui. É só para vocês verem a diferença, né? E era isso que num dos episódios que a gente teve, eu falei sobre uma coisa que eu fiquei totalmente horrorizada e Bia deve ter visto também isso na faculdade, vocês devem ter visto isso em partos, né? A Gabi também, de partos que eram horrorizantes, assim, de você ver mulher gritando, o cara mandando você calar a boca, assim, a coisa que você fala assim, pelo amor de Deus, eu quero uma cesariana mesmo. Porque é melhor uma cesariana do que isso, né? Enfim, mas vamos lá. Acho que parte também muito da permissão da fisiologia, né? Assim, você permitir o tempo que permitir que o corpo ele vá se expressando e liberando seus hormônios de forma fisiológica, né? No ambiente adequado, respeitoso, todo mundo ciente do plano de parto, enfim, de todos os desejos que foram alinhados ao longo aí do pré-natal, né? Esse é um dos tripés, né? A gente falou do tripé, a Carol falou do protagonismo feminino, da escolha da pessoa, que nem ela falou, alinhado durante todo o pré-natal. A fisiologia, o respeito à fisiologia, que a Gabi colocou, e o que eu coloquei de medicina baseada em evidências, que a Lu também deu uma puxada de fio. E foi isso que eu falei, medicina baseada em evidência é não causar malefício, não causar dano. Isso começa por não indicar intervenções que não se mostraram benéficas baseadas em ciência de hoje. Se cortar o períneo de alguém não mostrou benefício por ciência de alta qualidade e tem risco, a gente em outro momento vai falar, se tem risco e não se mostrou benefício, não tem indicação. Então isso é um exemplo clássico da prática baseada em evidências de segurança no pré-natal e no parto. E só para terminar esse tripé, né, que eu puxei da medicina baseada em evidência, o parto humanizado, eu não gosto mais de usar esse nome porque, né, tá muito mercantilizado. Mas o parto humanizado não é parto deixado pra lá abraçando árvore, que nem a Carol falou no outro episódio. Não. É um parto tecnicamente assistido, em que se dá assistência, não necessariamente que se conduza. Pelo contrário, pra maioria a gente não precisa conduzir, a gente só vigia. Então tem vigilância baseada em ciência, tem o ambiente determinado baseado em ciência, em casa, para as mulheres que pela ciência são selecionadas, são pré-selecionadas e que se podem ter um parto domiciliar ao parto hospitalar, passando pela casa de parto ao parto hospitalar. Então, assim, essa é a prática baseada em evidência. A Gabi falou fisiologia, respeitando-se a fisiologia, e a Carol falou do protagonismo, né, das escolhas. Eu ia falar exatamente isso, que é importante a equipe técnico, profissional, assistente, entender que ele está ali para ser vigilante, exatamente, e deixar a fisiologia acontecer. A maioria vai precisar da gente? Não, a grande maioria não precisa. A gente só precisa estar lá para ser vigilante. É isso. E olhar essa é a atento. diferença do assistir pro fazer, né? Exatamente. Olhar atento. Por isso que a gente não fala, vou introduzir até para quem tá entrando nesse meio,
pode notar que quem trabalha com parto respeitoso, com parto de verdade, já está nessa há um tempo, não fala jamais fazer parto. Ninguém aqui faz parto. Na verdade, ela já fez um parto. Eu fiz um. Eu fiz também. Ela fez um. A Carol precisou que alguém fizesse por ela, porque não pôde ter seu parto à época. Então ela fez um parto do filho dela, ela fez o parto da filha dela, ela fez o parto do filho dela. Eu ainda não fiz nenhum. Nunca fiz parto. Eu assisti incontáveis partos, atendi incontáveis partos. Quem faz o parto é mulher. A gente intervém pontualmente quando necessário, mas quem continua fazendo parto, a não ser que vire uma cesariana, é a mulher. Isso me puxou um gancho. Você vê muito as pessoas verem, a gente vê muitas equipes assim que começam a assistir parto, né? Porque agora todo mundo tá falando de parto, enfim, eu tenho um GO que sempre foi meu ginecologista e aí tem um carisma, tem uma afeição e acho que ele vai assistir meu parto porque sou eu, enfim. Ainda tem gente que carrega isso, né? E aí você falou sobre a gente precisa estar ali só para assistir. Aí isso logo vem à minha cabeça assim, a gente precisa estar ali para assistir, que é ao escutar em determinada frequência de tempo. E eu vejo muito isso assim, as pessoas começam a fazer coisas que elas não foram preparadas, deveriam ser preparadas, né? Porque você estava falando, as pessoas não fazem isso porque não, enfim, por causa do tempo ou por ignorância mesmo, por medo é porque por isso ou por falta de conhecimento, né? Por isso que eu falei ignorância, por causa de falta de conhecimento, né? E enfim, e aí você vê as pessoas agora começando a tentar fazer o parto. Fazer mesmo, porque essas pessoas fazem, elas não assistem parto. E por que elas estão começando a fazer parto? E aí você vê atrocidades acontecendo. Porque elas estão sendo forçadas a fazer parto porque as mulheres estão muito mais bem informadas e eu orgulhosamente faço parte desse processo há alguns anos. As mulheres estão querendo, as mulheres estão exigindo, as mulheres estão com os olhos bem abertos, inclusive é um dos objetivos do podcast. Isso é bom. E então, a galera que nem cogitava atender parto, que enganava 100%, diga-se, estão precisando passar a fazer parto. Porque não, eles não estão atendendo. Eles não evoluíram para assistir parto. Não, eles estão sendo forçados a fazer, ou pelo menos fingir. Mas isso, assim, acho muito perigoso. Porque são pessoas que não assistem parto, que fazem parto, que não escutam o bebê, indicam cesariana. Tá vivo, tá morto. Não isso. sabe o que tá fazendo. A escuta tá vivo, tá morto, exatamente. Cesariana, né? Escuta de... Escuta pouco. Não escuta na frequência adequada, indica cesariana à torta direita, às vezes a paciente sequer pediu. Ótimo. Isso é muito normal. Sequer pediu analgesia. Ótimo, se indicar cesariana eu tô feliz, de verdade. Não, o pior é quando começa aquele show de horrores. Escuta uma desaceleração durante a contração, vamos supor. Ou uma desaceleração breve, que não traria nenhum impacto exatamente pro bebê. Aí começa. Até você chegar ao caso de você ver equipes. E aí parece que esse caso nem foi com equipe que atua assim nessa área, equipes que fazem analgesia e largam a paciente lá para descansar. Então escutam o bebê, não vê a impressão da mãe. E casos que tem desfecho ruim. Por quê? Você precisa estar ali, precisa escutar o bebê, você precisa ver como é que tá o bebê, precisa ver como é que tá a mãe. Não dá pra você largar e deixar como é que tá. É melhor, se você tá com uma equipe dessa, é muito melhor você ser operada de cara, até do que ter um parto desse, cheio de intervenção, que aumenta demais o seu risco. Isso aumenta demais o risco de morte mesmo fetal. Aí quando o desfecho é negativo, a culpa é do parto. A culpa é do parto. Ela não queria ir? Não é da má assistência. A culpa é da via de nascimento. Quando não é a culpa da mãe também, né? E muitas vezes quando não é a culpa da mãe, E aí você vê partes por aí que a paciente sequer pediu analgesia, estão dando analgesia, e aí ninguém escuta bebê, não vê pressão da mãe, que é a principal causa que dá bradicardia fetal. Enfim, e aí
E é isso aí, causa esses cenários, esses desfechos ruins que a gente vê por aí. É isso que a gente vê por aí. Esses partos pelo Rio são assim. A gente vê os partos pelo Rio dando problema o tempo todo. Mas vigilância, quando a gente fala em vigilância, a gente não quer falar só de vigilância fetal. A gente diz respeito a todo o contexto. Sinais vitais maternos, sinais de alerta para problemas materno-fetais, risco materno-fetais no parto. Então não é só ouvir bebê também, né? É ter aquele olho crítico de que, opa, a partir daqui o risco parece estar aumentando. Vou aumentar a vigilância ou vou indicar alguma intervenção, que a partir de agora o risco da intervenção passa a ser menor do que o risco de não fazer nada. Então, isso é vigilância de parto, né? Então, a gente falou do tripé, do que se trata o parto humanizado, e nada mais é do que um parto com respeito, um parto decente, digno, baseado em evidência, em se explicando no pré-natal todas as intervenções. A gente pode começar, inclusive, a falar das intervenções. Né? Só para ficar claro, a analgesia é uma intervenção, assim. Ela vem, às vezes ela vem para ajudar, enfim, a gente vai falar sobre isso depois, acho que mais claramente, né? Às vezes tem indicação, enfim, a Bia... A gente já pode falar, assim. A gente fala... Você não tem script, não, vambora. Mas ela é uma intervenção. Ela é intervenção e junto com ela vem riscos. Então, por isso as pessoas falam sobre a analgesia, mas ela é uma intervenção. Ela associa uma intervenção ao parto. E agrega risco. Né? Agrega risco ao parto. E o que a gente observa também, tem uma equipe que coloca essa analgesia como uma necessidade, né? Assim, num determinado momento já é a hora de fazer analgesia, né? Naquela do expulsivo ali, né? Pra ajudar a mãe, pra ela não sentir. Não, porque ela tá gritando demais, ela tá reclamando demais. Atender parto mesmo demanda da gente. Claro. Né? Cansa. Operar, eu opero de pele a pele em 25 minutos, ó, vou embora, pô, é maravilhoso. Fazer analgesia, a gente fica ali, ouve, a mulher tá quietinha, dorme. A gente conversa, é mais suave, né, emocionalmente falando. Da analgesia, a mulher fica quietinha, você conduz o parto todo. Exatamente, tá o parto deixa de ser fisiológico para ser um parto conduzido. Eu ia te perguntar, o próximo fio era esse, eu já tava te olhando, no sentido de, eu lembro que você me falou, acho que por esses dias a gente tava atendendo o parto junto, você falou, por isso que eu não queria de jeito nenhum a analgesia. Me fala então, não só como uma profissional técnica, enfermeira obstetra, mas como mulher gestante que você já foi. Fala o que significa analgesia pra... Fala o que você acha, fala tudo. Eu não queria analgesia no meu parto porque eu queria ter um parto fisiológico. Eu estava ciente de todos os riscos que uma analgesia agregaria no meu trabalho de parto e eu achava que eu não precisava daquilo, eu precisava de apoio. Então, durante o meu pré-natal, eu construí o que eu achava que seria necessário para eu parir sem analgesia. E deu certo. Começando por ter uma doula, que nem sempre quando a mulher pede por analgesia, ela realmente está precisando. Na grande maioria das vezes, ela precisa ser acolhida. Ela está pedindo por acolhimento, por apoio. Então, é isso. Eu acho que o que falta, isso daí, né, diga-se de passagem, por isso que é baixíssimo a nossa porcentagem de analgesia, é porque a equipe precisa estar ali para acolher. E a grande maioria não vai precisar, vai parir sem analgesia. A gente já está em setembro, eu não sei exatamente quantos partos a gente atendeu, acho que a gente teve 2 analgesias. Uma coisa que eu tô pensando aqui é que, assim, isso envolve tanto a questão da analgesia como outras questões relacionadas ao parto, é o porquê que os profissionais que não são comprometidos, né, é importante deixar isso bem claro, os profissionais que não são comprometidos com essa assistência baseada em evidência, com a mulher como protagonista do parto, por que que eles acabam realmente seguindo por esse outro caminho de um parto cheio de intervenções ou realmente de uma cesariana eletiva onde a mulher ela nem tem essa possibilidade, né? O que eu percebo muito no mercado é que as pessoas num primeiro momento não têm paciência, isso é um ponto importante, então acho que
é muito imediatismo, né? É querer resolver ali, pum, na hora. E trabalhar com o parto verdadeiramente humanizado, verdadeiramente respeitoso, significa estar disponível, né? E cansa, né? Cansa. A nossa vida não é fácil, né? A gente tá aqui, ó, são, sei lá... Tô até perdendo no próprio relógio, mas já são mais de 7 horas da noite e a gente tá aqui. Porque a gente tem um compromisso com as pessoas que estão nos assistindo agora. Tem duas contraindo, né? Exatamente, tem 2 gestantes contraindo. E a gente tá aqui, né? E assim, para além de estar aqui, o nosso comprometimento com o parto, ele é 100%, porque a gente tem uma disponibilidade full time, né? Não importa onde a gente tá, o que a gente tá fazendo, a qualquer momento a gente pode precisar largar ali a nossa família, o nosso consultório, remarcar consulta, reorganizar a agenda, reorganizar a viagem, para poder atender aquele parto, para prestar uma assistência qualificada àquela mulher. Então, acho que um ponto importante da gente bater é isso. Por que, então, que tantos profissionais levam as mulheres para esse outro caminho, que não é o caminho baseado em evidências? Porque dá trabalho, gente. Custa tempo, né? Realmente não é tão simples assim, ou seja... eu acho que vai muito além, realmente, só da capacitação, porque na minha prática profissional, pelo menos, né, os tantos partos que eu já atendi até mesmo antes de compor essa equipe, me trouxeram justamente essa reflexão de que nem sempre é a falta de atualização. Às vezes eu percebo que o profissional técnico, ele tem consciência de que aquilo não é uma boa ideia, mas ele ainda assim faz, porque aquilo vai abreviar o parto e ele vai pra casa mais cedo. E depois não sabe resolver. Exato. Porque quando você faz analgesia, eu acho que quando existe essa discussão, a mulher pede por analgesia, nada é de graça. Eu acho que o papel da equipe é deixar muito claro, se isso deve ser feito no pré-natal, bem antes, mas deve ser explicado todos os riscos. Que o parto passa a ser um parto conduzido e que vai trazer outras intervenções. E para além disso, a disponibilidade não é só de tempo física, né, nosso corpo, porque é cansativo vir à noite e depois, no dia seguinte tem a vida, né, a vida cansa, e depois tem consultório, depois tem outro parto, é a disponibilidade física e emocional. Então, o que cansa no parto é justamente a junção dos dois. Essa doação física e emocional. Isso cansa muito. E eu falo, quando eu fico um bom tempo na maternidade, 24 horas, quando é parto mais prolongado, eu demoro mais 3 dias para me recuperar. E não é brincadeira. Porque é uma concentração, assim, absurda de vigilância, de peso emocional, de empurrar aquela mulher para frente, de ajudar, de acolher, de não intervir, de continuar não intervindo, porque a gente sabe que não é o mais seguro, sabe que não é aquilo que ela escolheu contigo no pré-natal. Não ceder, né? Não ceder. Isso cansa, cara, isso cansa pra cacete. E acolher o acompanhante, e o acompanhante, você vê que ele começa a ficar com peninha, começa a ficar angustiado, você pega o acompanhante, fala com ele também, dá mais gás pra ele. Cara, isso cansa. É muito mais fácil operar. O passo que a gente tava no fim de semana. Foi cansativo. Não. Foi... O parto ao lado do que a gente tava. Não teve? A gente não ouviu nos corredores? E foi isso que, acho que foi a Carol que começou a falar. Vamos operar, porque senão a gente vai ficar aqui até terça-feira. Sendo que a gente tava na segunda noite na maternidade, né? E elas tinham subido. Elas tinham... equipe humanizada, tá escrito Elas no estavam no Instagram, pré-parto há 2 horas. Cara de palhaço. Não, e a gente assim, ó. Na segunda... A gente já tava no segundo parto, arrastada, a gente tava assim, ó. De madrugada. Aí, não era madrugada, eram 8 horas da noite ainda, ou seja, pô, chupetinha, tinha acabado de chegar 8 horas ainda, de um sábado, pô, ainda dá pra esperar um tempinho, talvez dormir em casa no meio da madrugada, se nascer e tal. Mas a gente ouviu claramente, a gente não, né, uma pessoa que tava com a gente ouviu e falou, cara, eu tô horrorizada, eu acabei de ouvir aquela equipe tal falar que... Vamos falar pra ela, não, mas fala pra ela, pelo amor de Deus, que não evoluiu nada. Que continua 3 centímetros. Senão a gente vai ficar aqui até terça-feira. 1 hora depois estava no centro cirúrgico, nascido e sábado à noite em casa. Cara, isso é o certo? Não foi pra isso que a gente aqui se formou. Porque a gente jura, né, não causar malefício, a gente jura proporcionar o melhor.
A gente jura, o juramento de Hipócrates lá, se atualizar. Enfim, a gente jura não fazer mal a ninguém com o nosso jaleco, entre aspas, com o peso do jaleco de médico, né? Porque a paciente acredita em você. A paciente vai no que você disser. Ela acredita em você. Se ela tá com você, ela acredita em você. Então, se falarem pra ela que não evoluiu, que ela já devia estar pedindo, ela já devia estar assim, aí vai a pessoa, entra com uma cara assim, ó, não evoluiu. A mesma coisa. E a paciente já veio assim. Talvez já tivesse uma latente num pródromo arrastado. Devia ser isso, porque era internação precoce, 3 centímetros. Foi pra isso que a gente saiu em informou? pé, foi andando. Uma A cara paciente foi super andando? recuperada. Eu não vi. Plena, né? Ela foi andando, plena, toda maquiada, cabelo. Isso não é parto humanizado. Entende? A gente vai começar sempre a citar alguns exemplos para vocês começarem a entender e separar o joio do trigo. Porque hoje em dia todo mundo se fala humanizado. Todo mundo na bio do Instagram tem de parto humanizado. O público quer, né? E aí você dita ali um ritmo contrátil, né? E programa, assim, né? Tenta acelerar aquele corpo ali, a contrair no padrão que você julga, né, adequado naquele momento pra criança. E nem sempre Pode não ser mais seguro. pode não ser mais seguro. E aí entra no expulsivo, não sente os puxos, passa a ser um expulsivo conduzido. Me fala o que você me falou. É que a gente não conversou exatamente a fundo. Esses dias aí, em parte, você falou assim, mas eu morria de medo da analgesia. Eu não queria de jeito nenhum. Você falou que tinha medo. O seu medo era da técnica anestésica ou do que a analgesia traz? Os dois. O do anestesista. O que você pensava? Não, ou da anestesista, no meu que- caso, seria a melhor do Rio de Janeiro. Gente, eu tenho que falar a verdade. pegou na Primeiro, Carolina. pra mim não fazia sentido parir, pra mim, gente, tô falando do meu parto. Claro. Parir com analgesia, porque eu tenho pavor da agulha. Eu tenho pavor, desculpa, Carol. Eu tenho pavor agulha. da agulha. A gente te acolhe. Meu Deus! Entendo ela, Eu gente. fico imaginando, não, eu quero mais, eu quero natural, eu quero sentir tudo. E eu não pedi. Foi isso que você falou, Pedi eu quero por sentir analgesia, eu quero sentir tudo. Por quê? Quero sentir. Fala para as pessoas, porque eu tô falando do lugar de obstetra médica que nunca pariu. Eu quero ouvir de alguém que, tudo bem, você é OO, você é técnica, mas de quem pariu. Por que você julgava tão importante para si sentir tudo? O que significa? Empoderamento, pra mim, conhecer, eu queria sentir o meu filho descer, eu queria sentir tudo, eu queria passar por aquele processo sem nenhum procedimento que me fizesse precisar também, agora falando dos riscos, né? Eu tinha muito medo de precisar de outras intervenções e acabar indo para uma cesárea. Desnecessária, no caso, né? Por agregar riscos a uma coisa que pra mim não fazia sentido. Eu nunca pensei em nenhum momento em não ter pediu. um parto com analgesia. E eu não pedi. Meu plano de parto tá escrito Tava lá, lá. não me dê. Não me dê analgesia. Aceito placebos, o que for, mas eu não quero analgesia. Eu coloquei. Eu não quero, eu não quis Isso eu parir. lembro. E era super possível, parir sem analgesia, Tanto que sentindo foi. tudo. E foi a melhor experiência da minha vida. Puxando uma coisa que você falou, a paciente às vezes pede analgesia, ela tá pedindo Acolhimento. acolhimento. Isso, Exato. posso falar que acho que é 99% das vezes é isso. Não raro eu faço analgesia na paciente, né? E o bloqueio ainda não está instalado. A paciente ainda não está, assim, no seu efeito pleno da analgesia. E a paciente já está repetindo para ela, mas eu precisava disso. Mas eu realmente estava precisando disso. Ou seja, ela está afirmando para ela que ela realmente precisava disso, sendo que ela precisava de acolhimento. Era de alguém, de apoio, de mais conversa, de repente, alguma outra forma. Mas o jeito que ela conseguiu de falar isso, as pessoas falam de diversas formas.
às vezes é o jeito que a pessoa achou de falar. Eu preciso de ajuda. Qual o jeito dela falar isso? Foi analgesia ou foi cesariana. E era o que ela precisava, era de apoio. E de verdade, Isso não é eu raro. acho Isso que é muito, acontece muito. Isso muito. é uma construção durante o pré-natal. E eu não digo só da gestante, eu digo da equipe com a família, né? Com o parceiro ou com quem for o acompanhante naquele trabalho de parto. Eu acho que isso faz total diferença. O meu acompanhante de parto estava muito bem informado. E ele nem de longe, em momento nenhum, achou que eu estava sofrendo ou que aquilo ali era algo que estava fugindo de controle. Ele sabia que aquilo era necessário e ele estava tranquilo durante todo o processo. Ele, em momento nenhum, porque às vezes a gente vê também que muitos acompanhantes dizem: ela está sofrendo demais. Ela está sofrendo muito, ou já tem muito tempo, é uma angústia. Isso atrapalha pra caramba. A gente tem que tomar cuidado de não partir. Eu sempre falei pra Bia assim, a gente sair da cesariana eletiva para o parto com analgesia é um caminho, né? Aí a gente vai desconstruindo. Sim. Mas a gente tem que tomar cuidado de não sair só da cesárea eletiva para um parto só com analgesia. É descer um pouco mais, entendeu? É construir, diminuindo o risco. Exatamente aí. Não senão a gente vai sair de um cenário onde só tem cesárea eletiva para um cenário onde só tem parto eletivo. Não é esse o objetivo, né? Tem que ser exclusivo para um momento. Porque a gente sabe que parto dói realmente. Mas existem outras formas de melhorar, de ajudar a paciente a passar por esse momento, né? Há pouco tempo, foi um parto de uma paciente que era o segundo parto dela. E tava com 8 centímetros, já bebê baixa, a paciente. Perguntei pra ela se ela tava com um enfermeiro. Tava sentindo pressão já tinha sido indicada. Ela já disse que queria, enfim, a paciente até médica. Queria analgesia e tal. Eu cheguei a funcionar a veia e eu achei que ela ainda tava tranquila. E eu perguntei, vamos tentar, olha, o material tá ok, tá tudo aqui. Vamos tentar outra coisa e tal. Ela ficou meio reticente. Eu falei, mas vamos pra banheira, eu acho que você vai conseguir no momento que você quiser, assim, que isso traz segurança, né? Quando você fala isso, olha, o momento que você quiser a gente muda, isso dá o poder a ela de escolher quando ela quiser. Eu falei, quando você quiser a gente muda e tal. Ela foi pra banheira, um tempo depois ela pariu, ela não pediu mais analgesia, ela não tocou mais nesse assunto. Ou seja, o que ela queria era apoio. De repente era só isso, ela tava... Tô aflita, tô com medo do que eu tô passando, sabe? Dá medo, ainda assim, sendo o segundo parto. Dá medo, as pessoas querem se sentir acolhidas. É isso que falta, é isso que tá faltando. Puxando o fio que ela começou, vocês que atendem parto comigo, né, como enfermeira de assistência pré-hospitalar, você que me auxilia nos partos, vocês veem as pacientes que estão com a gente pedir expressamente cesariana, analgesia? Não, quase ninguém. Por quê? Porque não passa na cabeça delas? Talvez até não. Mas é porque no pré-natal a gente construiu muito em conjunto, porque as pacientes passam pelas enfermeiras no pré-natal também, passam por elas. A gente construiu em conjunto um parto ideal, né? Mais seguro, com mínimo de intervenções. Então elas já sabem que não é o melhor. E elas sabem que podem pedir. Elas sabem que a Caroline tá lá, do lado de fora. Elas sabem. Estão dentro do hospital. Mas elas não verbalizam isso. Não é isso que elas querem. Elas falam, me ajuda, não dá mais. Ai, que tá foda, cara, porque eu fui inventar isso. Elas falam muita coisa, mas elas estão falando pro universo. Elas não estão exatamente olhando pra gente falando, não dá, não quer. Não. Elas estão reclamando, deixa eu reclamar, né? Uma coisa interessante também da gente falar, principalmente na questão da analgesia, é que muitas, assim, acho que a grande maioria das equipes, não, em nenhum momento, quando a mulher pede essa ajuda, ou até mesmo quando ela considera analgesia, não fala para essa mulher e não oferece para ela as tecnologias não farmacológicas para aliviar a dor. São infinitas. Mas será que alguém realmente quer ter o trabalho de estar ali junto com aquela mulher, de fazer uma massagem nela, né, de repente ajudar ela a encontrar uma posição mais confortável
que não necessariamente, obrigatoriamente, vai abreviar aquele parto, né? Às vezes a posição mais confortável talvez demore um pouco mais, e isso não é tão interessante para aquele profissional que está assistindo. Quantas equipes, inclusive, assim, aqui no Rio principalmente, né? Não são todas as equipes que têm enfermeiro obstetra. A gente tem... Os partos pelo Rio não tem enfermeiro obstetra e também não se estimula no pré-natal a contratação de uma doula. Esse é um outro ponto, justamente. Não, e muitos, quando a paciente traz o desejo em contratar, né, ter uma doula, torcem o nariz. Não, outra. Acham que vão, né, se meter Mas na conduta médica, instrumentadora com uma mesa para um parto tem. Isso tem. Aos montes. Pra quê? Caraca, vamos E ó, puxar. outra, peraí. Já montou a mesa? Principal Equipe com tecnologia. instrumentadora, você foge ou você fica? Você foge ou você fica? Não dá, Você né? foge ou você fica? Você foge ou você fica? Irmão. Olha, e quero dizer uma coisa, Instrumentadora por quê? publicamente aqui. Eu sou instrumentadora. Tá. Acho que eu nunca Você contei isso, né? Eu mentiu, sou né? instrumentadora. Gente, mas pra quê? Pra um parto? Então eu posso dizer com Duas propriedade pinças, uma tesoura para que não caso tem tenha- serventia. Me dê a luva, vista a minha luva. Pelo amor de Deus. Abra com precisa. pressa para mim. Ai, gente, que difícil. Não, é claro, a gente não tá desmerecendo as instrumentadoras, lógico que não. Não, Mas claro que não, as mas instrumentadoras para do cenário do No parto, cenário da cirurgia, sim, humanizado, mas né, parto difundido, parto divulgado. não por vai aí, Obrigada. tá tudo Daqui bem a pouco porque vão dizer que BRF falou mal da profissão de quem começou exatamente, fui eu. não, exatamente. Mas assim, nesse cenário que a gente tá conversando, né, sobre Não parto tem humanizado, sentido. não faz sentido. Inclusive é mais uma pessoa pra estar ali olhando pra mulher. Eu acho que, assim, agora vai que merda. Mas uma cesariana eletiva não complicada, pra mim nem precisa de instrumentadora, eu nem chamo. Você teve instrumentadora na residência? Porra. Na minha Tá residência? brincando, né? 2 palitos de fósforo, Eu toma. pegava- Faz Era aí mais uma rico. cirurgia. Qual fio você quer? Qual que tem? É, isso aí. Então a gente sabe instrumentar desde a Rio, né? No R1, na verdade, eu acho que eu era mais instrumentadora do Uma que cesariana de emergência, que inclusive é quase a totalidade que a gente faz e quase nunca. Pra que uma instrumentadora? A gente tem que entrar correndo. A gente vai ligar para alguém vir? Não. É. E uma eletiva. Esse ano eu tive uma eletiva. Uma placenta prévia total. Marcinha tava comigo, né? Nem nessa eu chamei instrumentadora. Mas numa placenta prévia total há 1 ou 2 anos, que tinha um grande mioma na frente, tinha possíveis complicações cirúrgicas, eu chamei uma pessoa para auxiliar, instrumentar e auxiliar. Porque talvez fosse preciso mais mãos ali, porque a chance de sangrar mais, de ser uma extração horrorosa, de dar merda, era grande. Agora, pra cesariana, ai gente, um macaco treinado faz cesariana, pelo amor de Deus, né? Outra coisa que eu lembrei aqui agora, a gente falei do método não farmacológico, né? E assim, pela minha vivência, acho que também pelas evidências, né? Uma das tecnologias que mais funcionam de forma assim, maravilhosa para analgesia durante os partos é a água quente, né? A piscina é maravilhosa. E aí eu pergunto pra vocês, quantas são as equipes que atendem verdadeiramente o parto na água? Atender o parto. O parto, o neném saindo, porque a maioria dá um jeitinho de tirar a mulher dali de dentro. Eu já perdi a conta de quantas Equipes humanizadas pacientes... antigas, tá? Já perdi a conta de quantas vezes eu vi isso. Algumas de forma clara, do tipo, ei, mãezinha, você pode, por favor, sair daí porque o neném não pode nascer aí dentro, porque isso vai gerar não sei quantas milhões de problemas pro seu bebê. Infecção. Ou, o Porque a nível de maternidade não infecção. permite, mentira. Exato. Há 7 anos eu atendo partos na água, na mesma maternidade que outras equipes falam não poder. Exato. Essa é dessa aí que a gente tá falando, né? E ainda tem aquele outro cenário onde as pessoas simplesmente sugerem, poxa, mas aí dentro o neném não tá descendo tão bem, você não tá conseguindo empurrar direito. E inventam ali uma infinidade, né, de argumentos, de coisas que não existem, que não tem o menor sentido, simplesmente porque também é trabalho. Ou se o Precisa bebê... sair pra avaliar. Precisa sair pra avaliar. Ou se o bebê E aí nunca mais prender, pode voltar. Se o bebê prender, eu não consigo fazer... Tá, mas se o bebê prender, se realmente tiver uma distância de ombro, se realmente tiver uma Eu sou necessidade a prova viva de que dá pra sair da piscina. de atuação Com a médica, cabeça são pra alguns, são alguns segundos pra mulher sair da banheira, cara. A gente faz ela sair da banheira, pô, fica de 4 ali, pum, resolve. Inclusive, ela sair da banheira vai ser um dos jeitos de você resolver a distância. Inclusive, botar a perninha pra cima, não é? a maioria dos bebês já resolve ali a distância, entendeu? Né? Exatamente. E pensando na analgesia também, nem todas as equipes têm Caroline, né? Então tem alguns anestesistas que detonam. Vou aproveitar pra fazer uma pergunta aqui.
rasgar uma seda. Ela sabe. Não, mas é verdade. Tem equipes que tem essa analgesia como algo protocolar e a paciente ela perde totalmente Tá meio fudido, culpa tua. Aí, ó. Vou perguntar pra Lu. Lu, na sua vivência como enfermeira obstetra, o que você experiencia com relação aos riscos da analgesia? Voltando lá porque a Ana já tinha puxado. Bom, Palpáveis. puxos dirigidos reais, quase sempre. Por quê? Não, vamos na ordem. Analgesia, contrações diminuídas, claramente, né? Contrações com ritmo muito menor, Pode levar a... né? Vou dizer que acho que quase todos os partos que eu atendi hoje que tiveram analgesia tiveram ocitocina. Eu de verdade também. não me recordo Eu também. de algum que não tenha tido. Mesmo com a deusa. Vamos Não, lamber. eu ia falar isso, poucos comigo. Tá, contigo eu nunca peguei, Não, né, querida? pois é. Então, Ah, mas eu já tive alguns, né? Eu tô há não. 6 anos com ela. A gente tá namorando há Mas 6 ela anos. nenhum. então olha só. Obstetricamente, esse namoro dura 10 anos. 6 Isso é um anos. casamento. Esse casamento já deu tempo. Então a gente teve aí, sei lá, vamos supor, uns 13, 14 partos com analgesia. A gente já teve alguns, Não cara. sei. Todo E esse quase tempo. todos. Eu não lembro de nenhum que não tenha tido ocitocina, tá? Tá, então. Ah, já teve já, sim. Sim, senhora. Já teve. Já viu? Já. Eu já tive alguns partos Comigo, bebê. com analgesia sem Que anestesia. geralmente Então os partos comigo você é a quando pessoa rola que menos analgesia. coloca analgesia. Tudo bem. Você é a mas, pessoa que menos faz dá analgesia. Você é a pessoa que menos coloca analgesia. mas quando também. chega da analgesia, Ocitocina. já tá tudo fudido. Ocitocina. Mas já tá tudo fudido, cara. Não tem como não botar... O bebê tá tortar, só deve... É que já Então tá no entra a limite. analgesia, aí desce a ladeira, aí... Já tá no limite. Vai, desculpa. Bora. Então. Geralmente a gente vê o que a gente chama de. Então, para que fique claro, ela Talvez tá a gente falando chama de outras pessoas, tá? cascata de intervenção. Exato. Obrigada, Sacanagem. Gabi. Tava tentando buscar lá na minha Isso também memória. acontece comigo. Né? Então, geralmente, a gente dá início àquilo que chamamos popularmente da cascata de intervenções, né? Então, quase sempre a analgesia culmina na ocitocina. A ocitocina, a longo prazo, leva ali algum tipo de bradicardia fetal, que na grande maioria das vezes, né, quando não nossa equipe, quase sempre é motivo para pânico. Motivo para pânico, insegurança, desatualização, não sei, ou tudo junto, medo, né, justamente, né, daquela situação. Quase sempre termina em puxos dirigidos e logo em seguida um kiwi. Exatamente, né? Um parto instrumental ali, a vácuo extrator. Talvez. Comigo, nunca. 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 Se alguém fizer isso na minha frente, eu falo, poucas coisas nessa vida eu acho que me enlouquecem. Você interferia Com no certeza. cristalé. Com certeza. Minimamente verbalmente. Minimamente. Eu sempre falo, cristalera episiotomia nunca vi. Eu acho que dá Comigo, pra você não. falar pra mulher, não é isso que ela quer. Na frente do marido, pra ver se pelo menos... Não, com certeza. Alguém não, se- que isso, imagina. Isso eu nunca vi. Mas, certamente, vácuo extrator, puxo dirigido e muitos desfechos. O bebê bem nasce pouco mal, legais. né? O bebê sempre nasce mal. Porque, não só pela analgesia, porque botou analgesia. Aí botou ocitocina pra caramba. Que aí contrai pra É isso, caramba. o Vitória é na hipóxia, ocitocina, né? hipóxia fetal. Mulher Né? não Tá tá contraindo, não tá, o bebê não tá passando sangue ali. Tá contraindo. Aí depois puxa dirigido, que piora a hipóxia puxa no kiwi. O Vamos lá. bebê nasceu mal. E não tem a percepção de E aí? parar a ocitocina pra ver se melhora, mudar a posição. Mudar- né? mudança de Uma decúbito luta não existe. longa. A galera intervém mais, Porque a galera- mantém a ocitocina ligada no talo. Porque aí o quer bebê fazer nascer começa mais a ficar rápido. assim. Intervém Vamos e botar uma não, ocitocina na não gravidade. sabe Vamos conduzir. aumentar a ocitocina então, já que o me bebê não tá pediram tão bem. diversas vezes pra fazer isso. Na gravidade. Na gravidade. Fala, não, botar na bomba. As maternidades agora pedem pra botar na bomba de infusão, né? Você não precisa disso não. Diversas vezes, quando tava no plantão, não precisa disso não. Aí você vai lá, antigamente, né, quando você botava, não botavam na bomba, a gente botava bem lentinho aquela gota assim, uma aqui e outra amanhã, né? Aí falava assim, não, abre um pouquinho. Aí já vi diversas vezes, você abre um pouquinho, aí a pessoa vai lá e vlau, abre, tipo, pra
ressuscitar o paciente, surreal, né? assim. Descer o soro. Assim, Amiga, pra nascer, entendeu? Você já fez Cristiané? Já me pediram, já. Não, mas já fez? Já. Não, outrora, né? Quando você ainda Outrora não era... já, mas nunca fiz nascer, nunca consegui fazer nascer, porque sempre tinha um pediatra pra falar, sai daí, querida, sai daí que você não faz direito. Eu nunca fiz. Porque eu não Nunca já. conseguia. Eu tentei uma, duas Já vezes sou um pouco mais residência, era um velha que lixo, ela. porque eu não conseguia. Cara, eu não tinha Já coragem. fiz, já, desculpa, Mesmo gente. quando eu ainda era violenta lá no R1, eu não conseguia, cara. Não conseguia me debruçar na mulher e fazer ela gritar aquilo, cara. Não dava. Eu Aí ficava eu era bem- residente, eu falava, ai, não. Aí como eu era residente, eu tinha que ir pra frente da vulva, né, pra receber o bebê, algum corno fazia. Já. Mas não. Eu não. Eu acho que a residência era, mesmo sendo algo assim, distante, mas não tão distante, né? Graças a Deus mudou muito o perfil de assistência, né? Porque realmente era surreal. Imagina 14, 13 anos, quando eu era R1. Na minha residência, já anestesiou o períneo, o bebê nem bombeava períneo, né? Assim, a epísio era protocolo, só não era protocolo meio que para as multíparas, né? Aí a mulher ficava lá sangrando até o Gente, bebê eu já descer. vi às vezes. epísio bilateral Eu também já vi. em feto morto com 20 e poucas semanas, ou seja, não existia nenhuma chance daquele bebê não Impactar nada. impactar ali no Exatamente. períneo, assim. Muito menos se Já não beneficiar. existia, Alerta já não treta. existe de qualquer jeito. Não, e na verdade, Bilateral, o bebê alto, Tem não tem equipe que menor. se diz humanizada, que atende partos no Rio, que abriu 2 epísios. Em O bebê dezembro, eu ouvi tava essa mesma bem mal, e a médica falou, como vai ter que nascer por baixo, como que eu vou sair com ela Bem assim? mal por quê? Tava lotado de intervenção já, provavelmente. Claro, é aquele combo completo, né? Que tem equipes que só sabem acompanhar parto assim, partos conduzidos. Eu chuto da barra. Analgesia, Eu já sei, eu acho que eu sei. vindo. Isso aí. E o bebê nasceu Conhecida na bem, UTI bem já, né? mal. A UTI já conhece, Conhecida, né? Sim, É, bem conhecida. não longe de mim. E aí a gente fala mais uma vez, né? Longe Que de nesse mim. cenário a culpa é de quem? Ou é do parto ou é da mulher. É. Óbvio. Porque a culpa nunca é da o equipe. útero é ruim, não contradeu. É. Ela não quis isso? Exatamente. E Podia aí eu ter te marcado pergunto, uma a cesárea. Podia ter equipe- marcado uma cesárea com 38, né? É, Ah, equipe que não atende com Douglas. que tem bastante resistência à enfermeira. Exatamente, isso aí. Mas voltando à analgesia, nem sempre a analgesia vai levar a maus desfechos. Claro que não, né? Inclusive a maioria não leva, mas a gente sabe bem que aumenta risco, como qualquer outra intervenção. Unicamente e isoladamente, a analgesia aumenta risco. É uma intervenção. Na maioria das vezes associa ocitocina, já é a segunda intervenção. E se mal administrada, pior ainda. Mas vamos falar aqui do certo. Vou me ater ao certo, que ainda assim agrega risco. Ocitocina administrada em bomba, pouquinho a pouquinho, não é o natural. Não é o que o bebê estava preparado para passar, porque o que ele estava preparado para passar era o que estava acontecendo antes. Você não consegue 100% mimetizar o que estava acontecendo antes. A cada contração o bebê sofre algum grau de hipóxia, porque os vasos são comprimidos durante a contração e o bebê recebe fisiologicamente menos oxigênio. Mas ele está preparado para receber menos oxigênio. Dessa forma, se você dá mais contração, se você bota no talo a ocitocina e começa a contrair uma atrás da outra, fora do fisiológico, agrega risco. Com a analgesia, tá? Tô falando agora só da ocitocina. Esse é o risco. E quanto mais tempo de ocitocina e quanto maior a dose de ocitocina, maior o risco também de hemorragia pós-parto. Risco materno aumentado já. E dá mesmo. A gente teve uma esse ano. Ficou tudo bem, tá viva, tá? Tá ótimo. Tá super bem, sobrou um pouquinho. Recuperou rápido com Recuperou medicações. rápido, com intervenção, né? Internação. Mas... E aí tem ocitocina, tem o puxo dirigido, porque existe uma possibilidade razoável de se perderem os puxos e a propriocepção do parto com a ação farmacológica da analgesia, né, do bloqueio do neuroeixo. E dessa forma ela não sabe que posições adotar, como ajudar seu próprio bebê a descer, e ela perde o puxo. Quando a cabeça atinge a vagina numa posição tal, que numa altura tal em que ativa receptores de puxo, a mulher sozinha, sem nem saber o que está acontecendo, começa a empurrar. Começa a empurrar seu bebê para baixo. A analgesia muitas vezes bloqueia a sensação de puxo. E aí ela precisa do quê? De puxo dirigido, que por sua vez, não sendo fisiológico, não sabendo a mulher quanto tempo manter-se empurrando
para ser saudável para o bebê, agrega risco para o bebê, aumenta a chance de laceração. Tudo isso sozinho já aumenta a chance de laceração materna também. Enfim, aí você vai juntando intervenções e vai acrescentando risco. Tô falando de partos com equipes tecnicamente boas, tá? Não tô falando dos absurdos que elas citaram. Abrir epísio, Cristeler, abrir ocitocina na gravidade. Não, mesmo partos bem atendidos, num geral existe uma boa chance de sangrar mais, lacerar mais e o bebê nascer precisando de alguma ajuda neonatal. Então, assim, isso é parto conduzido. Então, quem opta por ter analgesia tem que saber que existe uma boa chance de estar comprando um parto conduzido, perdendo parte do seu protagonismo. Isso tem que saber. Cesariana perde total, parto com analgesia e o restante perde uma parte. Isso eu não tô sendo, eu não sabia das mães, porque eu pedi analgesia porque eu precisei. Cara, se precisou, legal, se você estava consciente, foi a maneira que você arrumou para conseguir parir. Perfeito, mas não dá para dizer que foi o mais seguro, mesmo a bebê tendo nascido bem, poderia não tê-lo. Não foi o mais seguro e foi conduzido. Isso não dá para negar, né? Vamos ser bem racional aqui. Isso fala muito mais, as pessoas falam muito em relação a ela, nesse caso, é engraçado, as pessoas dificilmente colocam a culpa nelas, mas nesse caso elas trazem muito para si. Mas isso, na minha opinião, fala muito mais a favor ou contra a equipe do que elas, porque elas, quando elas decidem uma cesariana eletiva, é muito mais contra a equipe que não informou. O que é a base técnica? É a equipe que deveria ter informado. Ela escolheu, de fato? Não. A escolha não foi consciente, ela não é a base técnica. A pessoa não faz a faculdade, sei lá, de marketing, não faz direito e vira advogada e, tem que estudar medicina pra parir depois, entendeu? Ou tem que fazer enfermagem. É demais, né? A pessoa, ela coloca confiança em alguém. Então, quando ela fala, ela chega lá no consultório e fala assim, eu quero parir, eu quero fazer uma cesariana porque é mais rápido, não sei o que, não tenho tempo e tal, não sei o que. É o dever do médico, ou, enfim, no caso dessa pessoa, vai pro médico, né? Não vai nunca num PD, né? Não vai, né? Menor chance de acontecer isso. Mas é o dever do médico explicar os riscos e benefícios. Não, essa pessoa, a primeira coisa é falar, tá ótimo, com 38 semanas tá bom, vamos lá, então vamos seguir o seu pré-natal, é isso, melhor, ótima escolha, agendou. Ela não vai explicar absolutamente nada, tá resolvido. E a analgesia é a mesma coisa. Quando ela faz essa escolha, é porque aquilo dali foi colocado de uma forma tranquila, né? Não foi destrinchado, ou não foi colocado. Não foi destrinchado sobre os riscos e benefícios daquilo dali. Aquilo então não existe isso de, porque eu sou menos mãe. Não, nesse caso, a culpa, assim, a responsabilidade é muito mais do profissional técnico que não informou do que da paciente. A paciente é paciente, entendeu? Ela tá ali, ela é frágil, ela tá grávida, ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio. E é isso que tá faltando. No geral, é disso que a gente tá falando desde o início. Do parto que era conduzido pelas pessoas, que as pessoas conduziam, diziam o que você tem que fazer, cala sua boca, não sei o quê, até agora. É isso que tá mudando, sabe? Até agora, você, tá bom, você pode ter sua decisão, mas é isso. E ela não opta por isso quando ela tem de fato essas cartas na mesa, né? Eu acho que o principal, assim, medo, receio de fato das gestantes é a dor, né? Então, a escolha da cesariana é muito mais para um alívio de dor. Assim, não, eu acho difícil alguém escolher uma cesariana por conta do tempo, não ter tempo. Eu acho que é muito mais assim, Deus me livre passar por tanta dor, né? Não vou. A medicina, eu já ouvi, né? A medicina atualiza tanto, tá tão evoluída, por que eu vou retroceder a ter um parto doloroso, sofrer para parir? E não é isso, né? E a analgesia, ela também. Eu acho que a gente tem que ter ela disponível, claro, porque ela é necessária em alguns casos, assim, né? Não tem jeito. Algumas mulheres vão precisar.
E puxando o fio que a Carol deixou bem ali pra mim, isso fala muito a favor da equipe, mas muito. Ouso dizer, com uma dose altíssima de fidedignidade, que quanto mais analgesia se dá, menos segurança técnica essa equipe tem. Menos sabedoria com relação ao atendimento ao parto se tem, menos se sabe atender. Então, quanto mais analgesia se dá, quanto maior a taxa de analgesia, menos se sabe atender parto. E de resolver as intervenções. E aí, opera. E de resolver o problema. Porque quando dá problema, você tem que saber resolver. Em geral, desespera. E aí é o bebê que está na UTI com paralisia cerebral. Exatamente. Né? Porque o problema não é o parto, é a assistência a ele, né? Ou a má assistência a ele. Exato. E a gente acho que chegou também num ponto da sociedade, né, pensando aí justamente no que a Gabi trouxe em termos de, nossa, a gente já tá, né, em pleno 2023, vai parir sentindo dor, e eu vejo que a gente ainda tem uma disseminação muito ruim da experiência do que é parir. E isso vem justamente de um histórico, né, de partos vaginais puramente violentos, onde essas mulheres não tiveram experiências felizes. E isso automaticamente, né, esse relato, essa experiência vai sendo ali reproduzida de uma forma com que as mulheres continuem sendo levadas a acreditar que parir é uma coisa ruim, que é um sinônimo de dor, assim, apenas de dor, né? Que é um sinônimo de sofrimento, que é um sinônimo de tristeza, né? E a gente falou, até o que a Ana falou no começo, né, em relação a quando você estava falando o que você queria sentir. Por que você não pediu analgesia, né? Por que ela queria sentir aquilo ali. E olha como a gente consegue chegar justamente numa outra visão de parto. Porque se você pudesse, você faria tudo de novo? Com certeza. Né? Se você tivesse essa opção, né? Exatamente. Vai fazer? Faremos. Né? Exatamente. Então, assim, se fosse tão ruim assim, será que a gente ia querer parir de novo? Como é que é isso? A gente é doida, né, Gabi? A gente quer continuar sofrendo, né? Maravilhosa, não, gente. porque inclusive, assim, a minha visão, para além de enfermeira obstetra, mas também como uma mulher justamente que pariu, cara, foi a melhor experiência da minha vida. Empoderamento foi muito bom grande. demais, cara. Foi muito bom. E eu falo, chega a ser meio louco até, porque porque é incrível. Você curtiu parir? Ai, gente, eu vou chorar com a Gabi. Não, mas sabe o que eu acho? Eu acho assim, pode falar, tá liberado eu aqui, acho que rever os partos é muito bom, porque dá uma sensação boa, né? Dá uma sensação assim de tipo, não sei, acho que a gente revive um pouco o nosso, né? O meu parto eu tive analgesia. Mas assim, pro meu próximo parto, eu penso num cenário totalmente diferente, entendeu? E não é porque eu fiquei frustrada ou qualquer coisa do tipo, mas eu acho que é questão mesmo de evolução e conhecimento mesmo, sabe? E buscar, de fato, 100% do protagonismo. Não que eu seja menos ou mais que qualquer pessoa, mas é assim, de fato, sentir... Porque não é dor, é uma delícia parir, de fato, eu acho que é viciante, né? Ver mulheres parindo... Eu acho que o fato, né, mas você tá concordando. Você vê toda hora. E assim, acaba que, por exemplo, a gente. Que isso. É quase que ganhar um grande campeonato, né? Eu acho que é isso, assim. É uma sensação de tipo. Você mesma, né? Você. E você sentiu tudo, né? Você não quer ser melhor do que ninguém. Você quer você ela falou que teve analgesia, né? Eu tava no parto dela. Ela teve uma dose, passou. E ela não pediu mais. Ela não pediu mais, porque não é o comum, né? Normalmente a pessoa então você fica... acabou parindo 100. Ela pariu 100. Ela teve analgesia e depois não teve. Ela não pediu mais. Então será que você... Ela foi... Mas será que você precisava? Não, de fato, eu acho que eu me acho que era desesperei. apoio, de repente. Suporte. Eu acho que era Eu acho que era suporte. suporte. Eu me sim. desesperei porque muito. ela não pediu mais. Ela falou... E ela
E ela tava. Eu lembro disso, porque Você eu lembro exatamente qual era o pré-parto e tal. Não, eu eu não lembro lembro de todos os Não, eu partos. fiquei muito feliz Ela da Carol falando, tá ali. Nossa, ela eu me senti falando. muito feliz, é. Ela falando. Foi uma cagada. Eu lembro dela falando, não, fazer isso aqui, não sei. Ela contratou todo mundo, assim, que ela achava, né, assim, tinha fisiopélvica, né? Você fez lá? Então ela tava ali, assim, ela tava guiando o parto dela, assim, foi muito legal. Não, foi bom. E ela não pediu mais. Ela falou, não, tô bem, não sei o que, Não, não. é, não, ela e- sentiu e- tudo. Era fase de transição, pô. Sim, Era eu acho. E Ela meu foi marido, pra- ele fala assim, olha só, no próximo, eu já vou falar com a Carol. Ele não também. tem essa. Ele Ele falou fala, de ele fala alimento. isso. Ele fala, Que legal. ele falou assim, Gabriel, você não queria parir, vamos lá. Agora vamos lá. Gente, tem uma Né, era isso. tem uma amiga minha que ela tem 2 filhos. E ela, a primeira vez, ela falou, eu começava a falar sobre isso, a frase parir abraçada na árvore é dela, inclusive, né, que eu tomei. Aí ela falava, não existe a menor chance de alguém abrir a minha barriga, que ela, cesárea, óbvio, abrir a minha barriga comigo acordada, ela queria ser sedada para fazer a cesariana, olha, nesse Eu não nível. tinha nem coragem de ser operada. Aí no segundo, no primeiro acabou, eu fiquei torcendo, né, ela vai romper bolsa, ela vai entrar em trabalho de parto antes da cesariana eletiva que ela marcou, não sei o que, não deu outra, aconteceu isso, viu, que eu jogo pro universo, acontece. Aí aconteceu isso, tava marcado na sexta, na segunda eu acho que aconteceu isso, foi uma coisa assim. Aí ela foi pra maternidade, tal, tava evoluindo bem, tentaram falar, não sei o que, não, mas tava marcado e ela já tinha isso na cabeça, enfim, operou. No segundo, ela tentou e tal, foi nisso, conversando, rompeu bolsa no estacionamento da casa dela, foi pra maternidade, nasceu logo. Ela às vezes fica falando do terceiro filho e falou, a experiência de parir é a melhor experiência da vida. O segundo parto foi rápido. Ela não que queria jogar pra mim, né? Aham. A gente tava na maternidade no segundo. Eu lembro. Ela falou a melhor experiência da vida, assim. Ela é muito grata por ter acontecido isso. Ela falou que pariria um milhão de vezes. 1 milhão de vezes. E pra você ter noção, a primeira vez, e mesmo desinformada. Porque ela ainda no segundo parto, ainda tava desinformada. Porque ela ainda chegou a falar assim, Carol, no segundo parto, porque eu não consegui, nem no primeiro eu falei pra ela ir pra maternidade que eu tava num parto assistindo alguns partos. Ela acabou indo pra uma outra maternidade, que era o que estava combinado, ela é bem metódica. E na outra eu também estava em uma outra maternidade. Eu tava aqui na maternidade aqui da Barra e ela mora na Zona Sul. Aí ela foi pra essa maternidade e nasceu rápido. Permitir a paciente a liberdade, né? Porque ela sabe o que tem que fazer. As pacientes, elas fecham o joelhinho. Exatamente. Às vezes É incrível. levanta, É incrível. incrível. Olhar aquela perninha assim, ó. Ah, É tudo de bom. Você joga no chão, fica de quatro, e volta, e vai, e volta, joga no chão. Puxando E vira e mexe, você vê as pessoas tentando de leve, né? Aquela coisa de leve. Não pode fazer isso agora. Eu não posso gritar com a paciente, eu tenho que fazer o parto humanizado, né? Então você vê de leve as pessoas encostando na perna da paciente pra manter a perna. Então, É o controle, a sensação de controle. Mas sabe o que eu acho muito triste, assim? É que a gente vê mulheres querendo cesarianas, teoricamente optando por cesarianas para fugir de partos violentos. Porque elas têm a noção de parto como algo, inclusive médicas. Muitas médicas que passaram no internato na minha época, né? Vendo inúmeros partos lotados de violência, que bem ou mal acabam infringindo algum sofrimento. Algumas escolhem a cesariana para fugir de partos violentos, porque elas não têm noção de que não tem que ser assim, não é para ser assim. Já tá. E uma coisa que eu acho bem curiosa é que se você abrir um questionário aí, uma pesquisa, e questionar mulheres que passaram por cesarianas, desnecessárias provavelmente, e partos violentos, uma única pessoa passando pelas duas
E foi aquele parto cheio, com cristeleco, episiotomia, deitadinha, força mãezinha, abre a perna, cala a boca, o ocitocina no talo, aquela coisa horrorosa. Ainda assim, ela prefere parir. Isso é muito curioso. Pode perguntar, principalmente para as nossas mães, né? Para as mulheres com idade que tem nossas mães. Infelizmente, poucas pariram, porque a maioria passou por cesariana. Minha mãe passou por 2, a dela passou por 3. A minha por 2. Acho que todo mundo A falou. minha por 2. Gabi é que é... 2, minha mãe por 2. Então, porque no outro episódio, um dos episódios que a gente gravou, a E a gente minha falou 3. sobre isso, Inclusive, lembra? Que todas as nossas precisou mães... passar por uma cirurgia agora, cheia de aderência, teve problema lá na cirurgia por conta das 3 cesáreas. Muita aderência, teve problema na bexiga. Se você for ver, Tá lá, nós somos até agora. 5 mulheres e De novo, mais uma vez. 12 cesarianas. Foram 12 cesarianas nas mães de 5 mulheres. A geração das nossas mães foi operada. Mas as que passaram por cesariana e partos violentos, elas preferem parir. Então, imagina partos respeitosos, com acolhimento, com dignidade, com base em evidência, enfim, com uma técnica adequada. Acho que era isso que a gente tinha para entregar hoje. Creio que num próximo episódio a gente pode falar que ficou aqui que ela Tem começou tanta coisa boa. da dor do parto, do medo da dor, que eu acho que isso é uma das coisas que mais preocupa mulheres e deixa meio assim. Mesmo assim, a maioria começa o pré-natal querendo tentar o parto normal. Elas falam assim, eu vou tentar. Elas têm medo da dor, mas elas pensam, será que vai que dá, vai que eu consigo, vai que é rápido? Não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Eu não Mas sei é se o vocês início, né? lembram disso, mas o último resultado de pesquisa do Nascer no Brasil, não me lembro mais agora ao certo o ano, falava que 84% das mulheres brasileiras, quando elas engravidam, elas têm o interesse expresso, claro, de parir, de ter de tentar um parto normal. Não me lembro mais agora exatamente a porcentagem, mas lembro que era... então, Em torno de 70%. muitas delas não conseguem, né? Tipo, que no meio do caminho... Muitas não, a maioria. a grande maioria, tipo, dessas 84, a grande maioria simplesmente se SUS, perde pelo caminho. Essa casuística é no sistema privado, 70% no sistema certeza. privado, quer tentar parir. E a época tá melhorando, né? Porque a galera tá sendo forçada a fazer parto. A época, em torno de 90% no sistema privado de saúde, né? Em plano de saúde, eram levadas a cesariana. Então, 70% queria tentar, 90% era operada. E a gente tinha as duas questões discrepantes, né? Plano de saúde levando para cesarianas e o SUS, hoje não mais, mas naquela época ainda era aquele tal do vamos forçar o parto normal, popularmente conhecido, né? Porque era aquele parto onde a mulher era obrigada a parir. Ainda, acho que a gente ainda tem um cenário nesse sentido, mas não mais tão repleto de violências como era antigamente. A gente tem menos hoje. Mas era bem isso, a mulher se via naquele dilema, né? Tipo, o que eu faço da minha vida agora? Beleza, eu engravidei, como que essa criança vai nascer? Porque a minha opção é ou uma cesariana, uma cirurgia, ou um parto normal, experiência horrível, cheia de violência. Aos pouquinhos, né, trabalho de formiguinha, a gente vem modificando o nosso cenário, inclusive, Pode Parto está aqui para colaborar com isso, mas eu percebo que a gente já tem uma realidade muito melhor hoje, porque existem equipes boas, estamos aqui também, né, onde a gente vê a experiência de parto sendo vivenciada de uma forma diferente, então ela já não tem mais somente esses dois caminhos, a gente tem ali um caminho do meio, né, que é um caminho feliz, recomendo. Um caminho muito feliz, né? Onde a gente encontra o tal do parto humanizado de verdade, que é o que a gente começou a falar lá no começo. Pode não ser perfeito, pode não ser 0 intervenções, pode ter uma intervenção ou outra, porque aquele equipe ainda não se sente confortável em atuar completamente hands-off, mas existe gente muito bem intencionada hoje em dia, existe gente procurando a gente para entender mais e faz pergunta, questiona, quer entrar pro grupo, enfim. Tem gente querendo atuar baseada em evidência, mas ainda está no caminho, ainda está se sentindo insegura porque não aprendeu assim, como eu, como todo mundo aqui. Então, tem gente bem intencionada, tem gente tentando fazer o melhor, embora ainda não, talvez. Tem gente que está só no flow porque o mercado exige.
E é bem difícil pro cliente separar, mas esse podcast tem como um dos objetivos fazer vocês se iluminarem um pouquinho mais. No próximo episódio a gente vai mais? Mandem dúvidas. Carol. Mandem dúvidas de temas, de dúvidas gerais. Interesses. Deem like. A galera do marketing ali tá falando. Levantou taça. Foi a galera do marketing que mandou eu não aparecer com o rótulo da garrafa, entendeu? para. É verdade. Caô, É a equipe do marketing, querida. Deem like, por favor. Olha eu, gente. Eu nunca achei que eu fosse Mandem falar uma coisa pra todos os dessa. seus amigos. Espalhem por aí. Isso é uma coisa importante. Ó, a gente falou E mandem muito. temas, né? Mandem temas novos. A gente tem uma lista de temas aqui que a gente vai falando sobre eles, mas se vocês mandarem temas aqui, a gente vai vendo o que o pessoal quer e a gente vai falando sobre isso. E aí, pro próximo episódio, a gente já decidiu aqui, a gente já se entreolhou, medo do parto. Vamos falar do mito do medo do parto. Parto não é sofrimento. O nome do episódio eu tô em dúvida. Medo do parto ou parto não é sofrimento? Mas vai ser isso. Acho que a gente se vê lá. Vamos encerrar? Vamos. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo.